Olá, sou o professor Walter e hoje a gente vai trabalhar as orações subordinadas ditas subjetivas e as orações subordinadas substantivas predicativas. É importante que você perceba que você já viu em anos anteriores algumas orações desse tipo, menos a predicativa e a subjetiva, porque tem a ver com o que nós vamos trabalhar ou com o que você trabalhou aqui no nono ano, que é o trabalho com o predicativo, sujeito predicativo, verbos de ligação, e é por isso que a gente está vendo agora essas orações aqui. Bem, existem dois tipos de orações que exercem o papel do predicativo e outro exerce o papel do sujeito. Aliás, as orações substantivas têm esse viés. Elas são substantivas, elas são termos, aqueles termos que você estudou lá no período simples, que são sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo sujeito, complemento nominal e o aposto. Quer dizer, esses elementos que você estudou lá no período simples agora estão aqui. Por isso que é importante ter uma boa formação no período simples. Agora é só mandar ver e entender melhor esses períodos compostos aqui por subordinação. Bem, vamos conversar um pouquinho sobre o período simples, dar uma retomada para a gente entender essas orações aí. Um exemplo como: o funcionário desta loja é atencioso. Nós temos aí três elementos principais, digamos assim, para a construção dessa oração. O funcionário dessa loja funciona como sujeito. O é, que é o verbo ser, conjugado, é o verbo de ligação, dito o verbo de ligação. E o atencioso seria predicativo do sujeito, ou seja, qual que é a função dele ali? Ele está qualificando o sujeito. Quais são os verbos de ligação? Que verbos são esses e qual é a função deles? Bem, como o próprio nome já diz, esse verbo de ligação liga, evidentemente, com uma característica do sujeito ou um estado ao sujeito. Tá? Então, por exemplo, tem ser, voltando lá um pouquinho, ser, estar, tornar-se, ficar, parecer. Então, essa lista enorme, desde que eles estejam funcionando como ligadores, como conectores, digamos assim, de uma característica de um estado do sujeito. Então, quando eles têm esse sentido, eles são considerados verbos de ligação. Como um outro exemplo seria: Mário se tornou professor. Vejam lá, nós temos o sujeito Mário, temos o verbo de ligação, que é tornar-se, e temos o predicativo sujeito, que neste caso é representado por um substantivo, tá? Não são só adjetivos que nós temos lá. Pode ser um substantivo também, mas ele é uma mudança de estado que nós temos ali, certo? E a palavra professor, neste caso, funciona como predicativo do sujeito, certo? Nós vamos agora fazer um exercício que está na página 38, também bem esclarecedor, ainda trabalhando o período simples, antes da gente entrar nas orações subordinadas, certo? Então acompanhe comigo lá. Eu estou no exercício na página 38, exercício 28, tudo bem? Vamos ver lá. Então nós temos esses sujeitos aqui, né, das letras A até a letra D. O funcionário desse setor parece cansado. A exposição do assunto foi clara. Aquele livro de suspense é interessante e essa cidade continua linda. Bem, são frases simples, essa para a gente entender o conceito. Como é que a gente dividiria isso então? O que é sujeito disso tudo que eu falei? Seriam os elementos, vá anotando aí comigo. O funcionário deste setor, a exposição do assunto, aquele livro de suspense e essa cidade. Então são elementos que estão tendo essa função de sujeito nessas orações aí. O que é predicativo do sujeito? Né? O que é uma característica, uma caracterização desse sujeito aí? Então seria cansado, claro, interessante, linda. Aqui nós estamos fazendo uma divisão bem simples para a gente entender. E como que esses dois elementos, sujeito e predicativo, são ligados? Justamente por esses verbos de ligação. Aqui no caso, parecer,
ser, o ser novamente na alternativa C e o continuar na alternativa D, tá certo? Bem, na próxima página, pode me acompanhar ali, nós temos um anúncio aqui, né, uma campanha, na verdade, os sinais são preocupantes. Então acompanhe lá na página 39. Todas essas funções que nós temos, como eu disse, a função de predicativo no período simples vai se transformar agora, e mesmo o sujeito vai se transformar lá nas orações subordinadas em oração subordinada, substantiva, subjetiva, no caso do sujeito. E a outra, os predicativos, em oração subordinada, substantiva, predicativa. É um nome grandão, tá certo? Mas é simples de entender se a gente tem os períodos simples como base bem clara na nossa cabeça, certo? Então o texto diz o seguinte: os sinais são preocupantes, certo? Vamos pegar o exercício 31, pulando aqui um pouquinho, só para a gente entender, ganhar um pouco de tempo. Na página 40, diz o seguinte: vamos dividir, como a gente estava fazendo no exercício anterior ali, certo? Eu digo assim, sujeito, né, divida ou indicando o sujeito e o predicado. Diz assim, o título do anúncio é formado por um período simples, certo? Apenas um verbo, por isso que a gente está chamando de período simples. Então seria os sinais e o predicado ali são preocupantes. Dentro desse predicado, você já sabe o que é sujeito e predicado, nós temos núcleos, certo? Então, qual seria o núcleo do sujeito? Isso é importante lá dizer. A palavra sinais. Agora, o núcleo do predicado, que é chamado de predicado nominal, por quê? Porque agora o núcleo não é exatamente o são, como era no caso do predicado verbal. Maria comprou uma casa. Nós temos aí, no caso, um exemplo em que o verbo é o elemento nuclear. Mas no caso dos predicados nominais, que é sobre o que nós estamos falando aqui, o núcleo não é o verbo, é sim o nome que está lá. Seja, em geral, adjetivos, nesse caso aqui, mas poderia ser um substantivo, desde que exista um verbo de ligação, nós temos o predicado nominal e o núcleo é sempre esse nome que vem depois do verbo ali, ok? Bem, então essa compreensão é bastante importante para a gente entender qual é agora a relação do que nós estamos falando com a oração subordinada substantiva e predicativa, certo? Então nós vamos lá entendendo o seguinte, na página 36, deixa eu ver se eu já falei sobre esse exercício aqui. Esse acho que eu já comentei. Bom, já. A oração subordinada substantiva, ela é nada mais, nada menos do que uma transformação do sujeito, tá? Em oração subjetiva, certo? Vamos pensar no seguinte aqui, na página 41, acompanhe lá comigo, exercício 36, tá certo? Estava me confundindo aqui. Exercício 36 da página 41, peguem lá. Diz o seguinte, para uma comparação dos períodos. Percebam que o primeiro exemplo, acho que até seja melhor escrever aqui, ou pelo menos uma parte dele, só para a gente entender. O desmatamento das florestas brasileiras, tá? O desmatamento agora está melhorando um pouquinho minha letra, mais acostumado, das florestas brasileiras, isso é preocupante. Então, essa é uma estrutura, é preocupante. O outro seria é preocupante, que as florestas brasileiras sejam desmatadas. Bem, a primeira questão é a seguinte,
Qual é a função sintática de tudo isso? Vamos conversar primeiro sobre isso. Primeiro, antes de mais nada, qual que é o período simples, qual que é o período composto aqui, tá? Então, vamos pensar assim, este primeiro período aqui, tá? É o nosso período que é simples, tá certo? E esse período aqui é o período composto. Você também já viu essa noção. Por que ele é um período composto? Ele tem mais de um verbo, ou locução verbal, certo? E nesse caso, para ser uma oração subordinada subjetiva ou predicativa, elas constituem sempre períodos compostos. Por que ele é períodos compostos? Se a gente fosse fazer uma divisão aqui, bem simples para a gente entender, onde seria essa divisão? Seria aqui, ó, é preocupante. Lembrando lá que nós estamos falando, qual que é a função sintática de o desmatamento, vou melhorar aqui, das florestas brasileiras é preocupante. O sujeito é isso aqui, ó, tá? Ok, daí nós temos o verbo de ligação e temos um predicado aqui, um predicativo do sujeito. Já embaixo eu diria o seguinte, ó, nós temos o verbo, que é um verbo de ligação, prestem atenção na estrutura da oração subordinada subjetiva, que aí não tem erro, tá? Existem outros pontos que eu vou explicar para vocês ali também, que tornam esse tema um pouco mais complexo, mas basicamente nós encontramos isso daqui, ó. É preocupante que as florestas brasileiras sejam desmatadas. Então, como que isso acontece? Nós temos aqui isso que a gente vai chamar de oração principal, certo? Por quê? Porque não é a partir dela, próxima, é considerada subordinada e ela é iniciada, como você já viu lá no 8º ano, com uma conjunção, tá? Conjunção integrante, tá? Prometo não escrever tanto agora para não ficar tão confusa a informação, tá bom? Então, o que é um elemento coesivo, naturalmente, ou seja, ele faz a ligação entre essa oração, que é a oração principal, que é preocupante, com a oração subordinada, que é o restante do período aqui. Então, que as florestas brasileiras sejam desmatadas, funciona como sujeito daquela oração principal ali, certo? Esse é um dado importante para a identificação das orações subjetivas. Na oração principal, nós não acharemos o sujeito. Isso tem que ficar bem claro para vocês, certo? Porque a partir dessa diferença aí, a gente consegue trabalhar bem, fazer distinções importantes da oração subjetiva com a objetiva direta, ou mesmo com a predicativa e assim por diante, certo? Então, lembrando lá, não tem sujeito na oração principal, e sim a oração subordinada. Eu posso fazer a pergunta, o que é preocupante? A oração subordinada é que exerce o papel de sujeito, certo? Bem, já falamos que um é período simples, outro é período composto. Já dissemos que esse período aqui é um período subordinado a essa oração principal, é isso? Bem, e basicamente nós temos esse tipo de oração, esse tipo de estrutura para a formação de uma oração subordinada subjetiva. Nós temos um quadro interessante também que tem mais 2 casos de oração subjetiva. O quadro está na página 42 aqui para mim, certo? É que embaixo diz o seguinte, ó, um período formado, isso é importante a gente ler, um período formado por oração principal e oração subordinada substantiva subjetiva, presta atenção lá, apresenta as seguintes características, há 3, né? A primeira é que a oração subordinada substantiva vem sempre após a oração principal. Não pode haver sujeito, como eu já disse, na oração principal. O outro é que, claro, não deve ser pontuado, não deve haver vírgula aqui entre esses 2 elementos, justamente por isso, porque são elementos essenciais da oração. Tem sujeito, tem o predicado, entre os 2, nós não temos ali. No caso aqui, funcionando como oração, mas nós não podemos unir com ou separar com uma vírgula a oração subordinada da oração principal, certo? Que fique bem claro isso. Bem, um outro caso também que constitui uma oração subordinada substantiva subjetiva é ter o verbo na voz passiva, analítica e sintética. O exemplo aqui, acompanhe no quadro, diz o seguinte: foi decidido, olha a locução verbal lá, ou então decidiu-se.
E aqui, qual seria a oração subjetiva? Que não haveria reunião. Veja se o destaque está certo aí no seu livro, mas a oração subordinada é que não haveria reunião, certo? Bem, então, mais uma vez eu posso fazer a pergunta para comprovar aí que é uma oração subjetiva, o que foi decidido ou o que se decidiu. A resposta vai estar lá na subordinada, certo? E um outro caso são esses verbos chamados unipessoais, a gente só utiliza na terceira pessoa do singular neste caso aqui. Bem, parece que vai chover. Nesse caso nós temos o parece como oração principal e temos o que vai chover como oração subordinada e substantiva subjetiva. Perceberam que neste caso, desde que ela seja uma oração desenvolvida, porque tem para frente também orações sem conjunção, que eu vou rapidamente mencionar, elas serão iniciadas por essa conjunção, que é chamada conjunção integrante, certo? Que é o que? Em contraposição a essa oração, né, um outro tipo de oração subordinada é a predicativa, sobre a qual a gente vai falar agora. Eu vou tirar essas informações aqui, então, entendido bem essa questão das orações que são subjetivas. Claro que aqui eu estou explicando, você tem que retomar isso sempre, certo? Por exercícios, refletir melhor no que eu estou falando, fazer os exercícios para que as dúvidas surjam, para que nós possamos ajudá-los, certo? A compreender essas orações aqui, certo? Bom, o próximo caso está na página 39, uma frase que diz o seguinte: a verdade é que Tite neutralizou o debate. O que está acontecendo aqui? Nós temos nesse período que é composto, nós temos duas orações. Agora vejam que a estrutura muda um pouquinho. Ó. Deixa eu colocar aqui para falar para vocês. A verdade é, vamos colocar aqui, que Tite neutralizou o debate. Vamos pensar assim, tá? Temas, aspectos importantes que nós temos que levantar. Bom, eu diria, aonde que a gente está separando a oração? Era antes do que mesmo? Da conjunção integrante, lembra? Que é o que, nesse caso. Ou seja, ela integra estas duas, esse período, fazendo a ligação entre essa oração e a outra, tá? Eu separaria aqui uma barra e diria que a verdade é a minha oração principal, certo? A outra, que dela depende, digamos assim, sintaticamente, nós temos, tá, a partir do que, a oração subordinada, substantiva, predicativa. Deixa eu abreviar aqui, tá? Oração subordinada predicativa. Ah, mas ela é meio parecida com a subjetiva. Mas vejam bem como é que a gente vai fazer essa diferença aqui. Nós temos agora o sujeito na oração principal, que é a verdade, tá? O que é que Tite neutralizou? A verdade faz sintaticamente o papel do sujeito desse verbo aqui, ser. E depois dele, quer dizer, imediatamente após o verbo de ligação, eu tenho oração subordinada. Vejam que existe uma diferença. Na oração subjetiva, não sei se vocês estão lembrados, tinha o verbo de ligação e o predicativo estava lá. É fundamental que você venha mais cedo. Então nós temos o verbo de ligação, temos o predicativo sujeito e depois é que começa a subordinada. Aqui o que acontece é um pouco diferente. Nós temos o sujeito, temos o verbo de ligação lá na oração principal e aí o próximo passo vai ser o aparecimento da oração subordinada substantiva predicativa, ok? Então uma diferença importante para a compreensão desse aspecto aí, certo? Nós temos também um quadro que informa bastante esclarecedor, né? Que diz o seguinte, está na página 43, tá? Estamos quase terminando, certo? Diz assim, um período formado por oração principal e oração subordinada, substantiva predicativa, apresenta as seguintes características, presta atenção, simples também. O verbo da oração principal deve ser de ligação, tá? Cumprido aqui esse aspecto.
não pode haver predicativo na oração principal. Mas não achamos, nós achamos o sujeito e achamos o verbo de ligação, certo? E não pode haver sinal de pontuação entre as orações. Ok, isso vale para todas as orações subordinadas, sejam elas objetivas diretas, predicativas, seja o que for, não pode haver vírgula entre ela e a oração principal. Bem, o exemplo que é dado aqui, o importante é, veja lá, acompanhe. A oração principal termina já no verbo de ligação e logo se inicia uma outra oração. Então, que cumpramos a determinação. Quer dizer, a partir do que vai ser a oração subordinada substantiva predicativa. Que nome enorme, mas é isso. Ela funciona como predicativo do verbo ou da oração principal. Combinado? Bem, um último ponto que eu vou dizer para vocês agora, para encerrar a aula, é que por vezes essa conjunção integrante pode não aparecer ali. Tá? Então eu quero que vocês acompanhem comigo na página 44, onde diz o seguinte, ó, orações subordinadas reduzidas. São muitos casos, tá? Eu vou trabalhar aqui um pouco dessa noção, tá? Não tanto a nomenclatura, mas a compreensão do sistema, do que acontece com uma oração, para ser uma oração ser considerada reduzida. Nesse caso aqui, quando a conjunção está presente, certo? A gente vai chamar essas orações aqui de orações desenvolvidas, tá? É uma oração desenvolvida, mas eu posso retirar a conjunção construindo, por exemplo, aqui vocês têm um exemplo, prezado no exercício 41, tá? Diz assim, ó, em uma empresa foi afixado no mural um cartaz com o seguinte texto: prezados colaboradores, em alguns dias é conveniente ligar o ar-condicionado, tá? Vamos ler só até aqui para a gente entender o que isso quer dizer do ponto de vista da construção da frase. Então, vamos prestar atenção em alguns dias é conveniente, seria considerada aqui a oração principal. Eu poderia também dizer o seguinte, que se ligue o ar-condicionado, mas eu tiro que, por uma questão de estilo, opção, enfim, muitos outros fatores, mas eu não utilizo o que, então eu tenho em ligar o ar-condicionado uma oração que é reduzida, o nome inteiro da oração subordinada, substantiva reduzida de infinitivo, nesse caso aqui que é o ligar, tá certo? Não se importem tanto com isso, pelo menos nesse momento, aqui para a gente entender a dinâmica do que é uma oração desenvolvida e uma oração reduzida no caso das orações que estamos estudando hoje, certo? Então, repetindo lá, quando ela tem conjunção, se o que aparecer é uma oração desenvolvida, se ele não aparecer e for uma oração subjetiva ou predicativa, por exemplo, ela vai ser considerada uma oração reduzida. Basicamente, o que tinha para falar para vocês hoje é isso. Eu quero contar com a seriedade de vocês. Por favor, me prometam que vocês vão procurar todos os exercícios que existem aqui. Foram feitos com carinho para vocês. Vocês têm o exercício do LA, tem um exercício no livro de atividades, é só ter boa vontade, mandem ver, estudem, anotem todas as dúvidas, que no momento oportuno vocês poderão tirá-las, sanar todas essas dúvidas com os seus professores, enfim, mas façam isso, estudem, esse tema é importante, inclusive para entender a pontuação, não é só um monte de nome, não, é para entender a estrutura da língua portuguesa, tá? A estrutura de subordinação da língua portuguesa e também estudar um pouco as orações reduzidas para a gente evitar os quês da vida. Às vezes tem muito que na frase, você pode fazer eliminações, supressões e isso torna o texto um pouco mais enxuto, tá certo? Bons estudos para vocês, espero que vocês tenham aproveitado a aula.